Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa FFS, Formação de Funcionário de Sucesso. Eu me chamo Miciana Oliveira, eu sou consultora de gestão de pessoas e neste canal nós ensinamos os donos da empresa a contratar e reter o bom funcionário, independentemente de salário. Então já se inscreve no canal para não perder conteúdo como este. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre entrevista. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá. Eu acho bem mais fácil quando a gente compartilha, porque nós conseguimos, cada um ver um pouquinho, e aí fica mais fácil para a gente poder conversar um pouco mais sobre os temas, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Ok. Acho que assim tá legal. Perfeito. Bom, vamos lá. Então, tudo inicia com recrutamento e seleção. Então, você tem uma vaga em aberto. Você precisa de fazer uma contratação de um profissional. Ou por alguém se demitiu, ou porque você expandiu a sua empresa e você precisa abrir uma nova vaga. Então, você inicia pelo recrutamento, certo? Você é feita uma análise detalhada, verificando se o profissional possui as habilidades e competências necessárias para exercer a função que você tem aberto. Então, você disponibiliza esse currículo, né, esse anúncio em algum lugar, começa a recrutar currículos para a sua vaga que você tem aberto. Neste momento do recrutamento, as pessoas começam a se inscrever nas vagas, ou você busca em algum lugar aqueles currículos, ou as pessoas se inscrevem no seu anúncio em algum lugar, ou vem por indicação, né? Geralmente o primo indica o outro, o próprio funcionário indica alguém, um conhecido, um amigo, e aí você coleta esses currículos. Essa é a fase do recrutamento. Você só está computando currículos para depois fazer a seleção deles, que seria uma análise, certo? E aí você passa na fase da análise, que é a seleção de currículos. Você começa a olhar se aquele profissional se mostra ali a idade que você colocou prevista ali na sua descrição de abertura de vaga. Você começa a ver se a localização que ele mora bate com a que você trabalha, com a tua empresa, se fica muito longe com relação à condução. Você consegue ver vários fatores que você começa a analisar se bate o fit cultural, né? O fit é aquela primeira olhada que a gente dá no currículo e ter a certeza de que, opa, dá para chamar por uma entrevista que esse candidato tem as características iniciais que eu preciso para chamá-lo para uma entrevista, certo? E aí, uma vez que você chama ele para essa entrevista, aí vem essa fase. Então, o recrutamento e seleção finaliza naquele momento e você passa para a fase da entrevista. Que fase, né, gente? Fase da entrevista. Muita gente tem muita dificuldade de entrevistar, de como não ser pego, de como não ser enganado na entrevista, de como os candidatos driblam as situações, e quando eles nem vão, né? E quando eles nem vão na entrevista, tem candidato que fala: ah, não, você liga para ele e fala assim: olha, tem uma entrevista de uma vaga, tal. A pessoa fala assim: não, tudo bem, eu vou, qual horário? Já tô aí, tô chegando. Tudo mentira, ele nem vem, tá dormindo. A pessoa nem aparece. Quando aparece, parece todo mal vestido, mascando chiclete. A gente sabe que as dificuldades que os empreendedores, donos de empresa têm na hora da entrevista. É árduo esse processo, é algo que nós vamos vencer com técnica, dá para você vencer, dá para você conhecer um pouco mais a fundo esse candidato e não ser pego aí desprevenido, né, de surpresa, contratando alguém que não seria apto para a tua empresa, certo? Então, o que que é a entrevista? É uma conversa
onde geralmente o entrevistador inicia com perguntas e afirmações para que o candidato se pronuncie relatando os fatos. Então, a entrevista é um diálogo, certo? É um diálogo onde nós, que somos os entrevistadores, perguntamos para o candidato algumas informações que nós queremos saber a respeito dele, sobre o currículo dele, e ele vai nos respondendo ou afirmando aquilo que a gente colocar, certo? A entrevista, por mais que seja um diálogo, nós deixamos o candidato falar muito mais do que o entrevistador. Senão a gente acaba colocando palavras na boca dele, né, com relação àquilo, mostrando para ele aquilo que nós queremos ouvir que ele fala, né? Então a gente tem muito disso, de querer falar aquilo que nós queremos ouvir. E aí ele saca e acaba falando e você se encanta com o que ele fala, mas na realidade ele só afirmou aquilo que você queria ouvir. Perfeito? Bom, fora a fase da entrevista, deixa eu ver se roda aqui um outro. Peraí. Aqui, pronto. Nós temos as fases de como funciona a entrevista, né? Então, nós temos perguntas sobre o candidato. Então, tem algumas fases que você pode fazer da sua entrevista, que é perguntas sobre o candidato, idade, estado civil, tudo voltado para aquele trabalho que ele vai exercer, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pergunta para o candidato na entrevista, para não caracterizar um preconceito, né? Para não caracterizar que nós estamos aí impedindo ele de seguir com a entrevista por algo que nós estamos com preconceito daquilo, tá? Então, localização onde mora, de repente a pessoa mora num lugar e aí você fala, ah, não contrato pessoas deste lugar. Isso é um preconceito, né? É, estado civil, ah, tem filho, então não contrato com filho porque eu sei que vai dar problema. Isso é um preconceito. Depende muito, nós temos muito que adequar ao que a empresa precisa, certo? Não ao luxo do entrevistador, não ao que o entrevistador acredita, mas sim o que a empresa necessita, que tipo de profissional a minha empresa precisa. Isso vai muito além do que eu quero contratar, tá? Quando eu olho o que eu preciso, eu deixo de lado um pouco o que eu quero, perfeito? E aí você tende a ser muito mais assertivo, porque você não está olhando só o que você quer, você está olhando o que a tua empresa precisa. Localização, onde mora, com o intuito de entender a distância que o mesmo está da empresa. Então, de repente, você tem o hábito aí, a sua empresa paga apenas uma condução. E aí você vai saber onde a pessoa mora, baseado nisso, você faz essa pergunta para ela. Escolaridade. Na tua empresa, você colocou na sua ficha de abertura de vaga que tem que ter o segundo grau completo. A empresa não pega se não tiver segundo grau. Então, você pergunta sobre a escolaridade para você verificar se de fato está apto a participar, a continuar no processo. Algum curso de especialização que ele tenha feito, quais são as experiências profissionais, quais são os cursos de aperfeiçoamento que esse candidato fez, para que você veja se de fato ele atende ao que você precisa. Um dos erros que acontece muito no mercado hoje é você acaba encaixando a tua vaga aquele candidato, certo? E não o candidato à sua vaga. Você gostou tanto daquele candidato, ele te encantou tanto na entrevista, ele falou coisas tão boas que você queria ouvir, que você acaba encaixando a tua vaga dentro dele. Muitas vezes, assim, esse candidato ele quer ganhar mais de R$ 1.500 do que você está oferecendo, ou mais de R$ 1.000 do que você está oferecendo. E você está vendo que é muito valor, é muito alto o que você está oferecendo, é muito alta a diferença do que você oferece para ele, do que ele quer ganhar. Só que você pensa, ah, não tem problema de contratar ele assim. E ele fala para você, não, R$ 1.000 não tem problema. Eu quero é mesmo trabalhar. A possibilidade dele não continuar na sua empresa é muito grande,
Porque a diferença de R$ 1.000 do que ele quer para o que você está oferecendo é muito grande. Então, pode ser que isso, nesse momento, encante ele. E ele fale: não, estou aqui para trabalhar, eu quero trabalhar, não ligo se eu não, se eu ganhar bem menos do que eu estou esperando. Será? Será que de fato isso vai acontecer? Por isso, a importância de você alinhar as expectativas com esse candidato na entrevista. Você trazer para a tua seleção, para a tua entrevista, candidatos que estão selecionados corretamente, onde as pretensão salarial, onde as experiências profissionais, onde o comportamental dele está tudo ligado ao que você está buscando. Muitos erros as empresas cometem por trazer candidatos muito aquém do que a empresa está recrutando naquele momento. Com isso acontece a rotatividade e o turnover alto nas empresas, tá bom? Então, a entrevista é um momento de troca de informações, é um momento de entendimento do candidato. Você conhecer, mas conhecê-lo não a parte pessoal, de ser invasivo ou ficar perguntando coisas sobre ele, mas você trazer o entendimento do seu negócio. Será que as experiências que ele tem e o comportamento dele vai, de fato, agregar o que eu preciso na minha empresa? Isso é importante. Como pode ser feita a entrevista? Ela pode ser feita online, através de um celular, por chamada de vídeo, ou por um aplicativo de internet, né? Hoje nós temos o Zoom, o Meet, temos vários outros aplicativos Teams, vários outros aplicativos que você consegue fazer entrevistas online com esse candidato. E tem a presencial na própria empresa, ou se você não quer levá-lo para a sua empresa, ele pode ir numa sala comercial, ou pode ser através de uma terceirizada, uma empresa especializada em recrutamento e seleção. Também tem isso. Você pode usar essas três maneiras. Como deve ser feita a entrevista? Olha, o que eu recomendo, eu faço muitas entrevistas durante esses vários anos que eu atuo com gestão de pessoas. E uma das coisas importantes que a entrevista tem que ser é leve. A entrevista tem que ser leve, tem que ser um diálogo, tem que ser um bate-papo, porque a pessoa que está sendo entrevistada, ela está nervosa, ela já passou por vários processos seletivos. Imagina que para chegar na tua empresa, ela já foi até numa uma entrevista antes da sua. Como ela foi tratada nessa entrevista? Como ela chegou aí para fazer a sua entrevista? Será que você pediu para ir presencial? Será que ela tinha apenas uma condução e de repente você atrasou tanto que ela ia perder aí o ônibus de uma condução? Esse apoio que o bilhete faz para uma condução apenas? Não sei se você está em São Paulo, isso pode acontecer. Aqui tem bilhetes que dá direito a duas ou três conduções no mesmo valor. Então, você tem que pensar muito, tem que ter empatia, porque esse candidato que está vindo até você, ele suou a camisa para estar ali. A gente está falando de um bom candidato, tá? Não as pessoas que chegam de qualquer jeito, que não têm compromisso, chegam atrasadas e não estão nem aí com a vaga. Eu estou falando de um candidato que entrou no fit cultural da tua empresa. Que quando você olhou o currículo, você viu que ele poderia ser um bom candidato para você entrevistar. E aí como você está fazendo essa entrevista? Você está sendo um inimigo dele? Mudou-se muitas coisas. Pós-pandemia, os cenários mudaram muito com relação à entrevista. Hoje, a gente consegue ser mais parceiro do candidato. Você consegue ter mais leveza numa entrevista, porque as técnicas que se usa hoje para a entrevista, para você mensurar, principalmente a parte comportamental, elas são infinitas. Hoje você tem ferramentas que você consegue ali pegar se a pessoa está mentindo, se de fato ela está falando a verdade na atitude que ela tomou naquela outra empresa. Você tem ferramentas para isso hoje. Então, você não precisa ser mais inimigo do candidato como era antigamente.
né? Colocava o cara na parede e falava, vai, fala a verdade, que eu sei que você está mentindo, né? Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, e de fato isso acontece muito. Mas o candidato deve falar muito mais do que você. Você tem que ouvir mais. Você tem que lançar uma pergunta aberta ou fechada, dependendo da pergunta, e deixar ele se colocar, né? Quando você faz uma pergunta fechada, o que que é uma pergunta fechada? São aquelas respostas que podem ser somente sim ou não. Então, um exemplo: você mora na Zona Leste? Sim ou não? Você tem Excel? Sim ou não? Você tem filhos? Sim ou não? São perguntas fechadas, a pessoa não tem muito o que responder. Se ela responde muito mais do que sim ou não, ela acaba até sendo prolixa, acaba até falando demais. Então, são perguntas fechadas, sim ou não. Já as perguntas abertas são aquelas que você pergunta e deixa a pessoa pensar para responder. Um exemplo. é, Na região que você mora, como você faz para vir até a empresa? Aí ela vai pensar, bom, estou na Zona Leste, vou pegar tal condução, vou pegar tal trem, tal metrô, vou de carro, vou de moto. Então você está deixando ela pensar na resposta. E com isso você está avaliando o grau de posicionamento dela, de entendimento dela numa resposta que ela vai te dar. Isso é uma pergunta aberta. Você deixa mais espaço para a pessoa responder livremente. E com isso você consegue entender qual o nível de pensamento, raciocínio que esse candidato tem. Tudo bem? Então, deixa ele falar muito mais do que você. E, geralmente, se você puder, sempre faça perguntas abertas, para que ele consiga pensar mais e você também, mediante a história que ele te falar, você ir ligando uma coisa na outra. Perfeito? Perguntas importantes onde você consegue verificar a veracidade das ocorrências descritas pelo candidato. Então, hoje, a gente consegue fazer perguntas para ele baseado no que ele viveu. Eu vou trazer depois um tema sobre entrevista por competências, onde você vai entender um pouco mais esse cenário. Como fazer perguntas para que você consiga mensurar como ele agiu em determinadas situações. Porque como ele agiu com você, como ele agiu lá atrás, provavelmente é a mesma forma que ele vai agir se acontecer na sua empresa, ok? Bom, a entrevista, pessoal, é isso. Tem bastante coisa para a gente falar ainda. Nós vamos trazendo temas conforme o tempo. Aí toda semana nós teremos vídeos novos no canal. Cada dia sim, dia não. Nós teremos vídeos novos para vocês aprenderem sobre temas, como fazer a formação desse funcionário de sucesso. Então segue já este canal para você não perder conteúdos, tá? Para você sempre estar presente aqui com a gente, sempre conhecer mais do nosso trabalho, sempre participar das informações que nós colocamos aqui no nosso canal. Deixa a sua dúvida, vai colocando para nós aqui qual que é a tua dúvida, o que você quer que a gente fale, quais são os temas que você quer aprender um pouco mais. Tudo bem? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até a próxima.